A premissa do direito das empresas em dificuldade é a de que o empresário, a sociedade empresária em crise, ela tenha direito à sua reestruturação ou até mesmo à sua liquidação. A base qual é? O comerciante que teve dificuldades as mais variadas, seja de ordem financeira, de ordem econômica, ordens externas, tenha esse benefício. Portanto, ele vai se reestruturar ou liquidar a sua atividade, até mesmo dando seguimento nas mãos de outra pessoa. Surge nesse momento a possibilidade, não raro se identifica, da fraude. O comerciante, o empresário de outrora, verificando que está diante da derrocada, ele se vê algumas vezes premido ou até mesmo levado ao desfazimento do seu patrimônio. Ele vende os bens, dá em pagamentos, transfere com algumas operações eivadas de fraude. E é nesse momento, então, que surge o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mas não apenas esse. Existe também o Instituto chamado da Extensão dos Efeitos da Falência e da Ação Revocatória. A grande diferença desses três institutos é a forma da aplicabilidade. São bem precisos, é necessário que identifiquemos, como o Superior Tribunal de Justiça já verificou, qual hipótese dará margem a cada um deles. A extensão, em regra, ela é aplicada de forma incorreta. Os tribunais não raros se valem do artigo 81 da lei, que é a extensão, para falar sobre desconsideração. O artigo 81 trata da extensão apenas e tão somente quando a sociedade ela tem sócios de responsabilidade ilimitada, o que não ocorre no Brasil. O Brasil não tem sociedade de nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, portanto não se aplica a extensão. A extensão significa, no dizer do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, quando se buscará o patrimônio integral da estendida, e não é isso que se pretende. O que se pretende é, pontuada a fraude, identificado o desvio, aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica, hoje, pós-reforma de 2020, prevista no artigo 82, letra A, em que lá está bem preciso, aplica-se o Código Civil, no seu artigo 50, e as regras de direito processual do Código de Processo Civil. Dentre esses dois instrumentos, nós temos ainda o artigo 82, em que preza pela ação de responsabilidade contra acionistas, controladores e administradores. São outros institutos previstos onde? Nas leis respectivas. Na Lei 6404, por exemplo, artigo 158, no Código Civil, artigo 1015. Posto isso, podemos dar mais um passo no seguinte sentido. Na semana passada, no dia 25 de maio de 2022, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu um tema que terá aplicabilidade ao Brasil inteiro. Fechar as portas irregularmente, o encerramento irregular da atividade acarretará na responsabilização do administrador à época e dos sócios. Talvez sem atentar, porque a seção de direito público, obviamente, para a respectiva consequência privada, ela trouxe à baila a autofalência. Hoje, o empresário, a sociedade empresária que não tem como encerrar a sua atividade, ele procura o seu advogado dizendo: preciso encerrar. Pois bem, o senhor tem muitas dívidas tributárias. O que fazer? Posso fechar as portas e ir embora? Não, a primeira sessão já disse que não. Portanto, resta-lhe a autofalência. E aqui surge um ponto muito relevante. Para que se peça a autofalência, retornamos ao passado o conceito do comerciante honesto. Precisamos saber se realmente a trajetória dele passada foi uma trajetória correta, lícita, legítima. Se ele fez de tudo para que aquela sociedade, no seu dever fiduciário, a fidúcia está do administrador, para que chegasse a um ponto irreversível sim, mas que não tenha havido qualquer tipo de fraude, desvio, atos ilícitos. Então, esse é um ponto de extrema relevância. E, por último, o 82, letra A, combinado com o artigo 6º, letra C, novo da reforma. A regra é a consideração. Os patrimônios são distintos. A alocação de risco posta pelo investidor, ela é muito clara desde o início. O risco está alocado na sociedade. O sócio, seja controlador, seja um investidor, ele precisa ter o seu risco bem definido. X, no máximo que eu perderei, será a quantia de X.
Então, isso está no início da lei, logo de propósito, e lá no 82, letra A. Portanto, aplicar qualquer mecanismo de que busque a persecução da fraude é importante, mas com muita precisão e correção. Com um último ponto, me parece que o artigo 82, letra A, ele ingressa no capítulo da falência. E se assim o é, e realmente é, me parece apenas a conclusão, não cabe desconsideração da personalidade jurídica no Instituto da Recuperação. Por quê? Pelo fato prático, e aí eu falaria de ineficácia, ela é ineficaz, a desconsideração alcançará determinados bens do patrimônio e trará de volta para a massa falida, que então dividirá entre os seus credores na ordem de pagamento. Ao passo que na recuperação isso não acontece, não existe massa recuperanda. O que existe na recuperação é um plano que vai tratar, de acordo com o interesse dos credores e do devedor, o pagamento. Portanto, se tornará não só ineficaz, como também gerará um problema maior, porque a recuperação ela tem um corte definido do artigo 49. Só credores anteriores. E os credores posteriores? Se houver desconsideração no bojo da recuperação, isso poderá haver um problema. É uma blindagem absoluta. Portanto, pedir recuperação, não se pode haver desconsideração? Não. O que eu estou a afirmar é, não cabe desconsideração no processo de recuperação. Atrapalhará aqui a eficácia do processo, o bom andamento do processo. Nas varas cíveis e demais juízos, será perfeitamente possível um Instituto da Recuperação com persecução penal, ou seja lá o que for. Não pode haver uma supercompetência do juízo recuperacional.